Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há momentos na vida em que o coração humano se vê cercado por preocupações, medos e incertezas. A mente tenta compreender as circunstâncias, busca respostas, analisa caminhos, mas nem sempre encontra alívio. É nesse cenário que muitos descobrem algo extraordinário. A verdadeira paz não nasce da explicação das coisas, mas da presença de Deus. A paz do Senhor não depende do que acontece ao redor. Ela não é construída pelas circunstâncias favoráveis, nem destruída pelas dificuldades da vida. Enquanto o mundo procura tranquilidade em segurança material, em respostas rápidas ou em soluções humanas, Deus oferece algo muito mais profundo, uma paz que habita no interior da alma. Essa paz não é frágil como a calmaria momentânea de um dia sem problemas. Ela é firme como uma rocha em meio à tempestade. Mesmo quando a vida parece confusa, o coração daquele que confia em Deus pode permanecer sereno, pois sabe que o Senhor governa todas as coisas com sabedoria perfeita. Muitos homens e mulheres ao longo da história testemunharam esse milagre silencioso. Quando tudo parecia perdido, o Espírito de Deus trouxe descanso ao coração. Não era a ausência de luta, mas era a certeza de que Deus estava presente no meio dela. A paz divina age como um guarda sobre a mente e o coração. Ela protege os pensamentos da ansiedade e impede que o medo domine a alma. Quem experimenta essa paz percebe que não precisa entender tudo para continuar confiando. Existem batalhas que não acontecem diante dos olhos das pessoas. Elas acontecem dentro da mente e do coração. Pensamentos acelerados, preocupações com o futuro, lembranças dolorosas do passado e o peso das responsabilidades podem gerar uma tempestade interior silenciosa. Muitos tentam controlar essa inquietação, buscando distrações, ocupando a mente com inúmeras atividades ou tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Porém, quanto mais tentam dominar a ansiedade apenas com suas próprias forças, mais percebem que a verdadeira paz parece distante. Mas Deus conhece profundamente o coração humano. Ele vê cada luta escondida, cada lágrima que ninguém percebe e cada oração feita em silêncio. O Senhor não ignora a dor do seu povo. Pelo contrário, Ele se aproxima justamente daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Quando a presença de Deus toca o coração, algo poderoso acontece. Mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, o interior da pessoa começa a se acalmar. A alma encontra descanso, os pensamentos diminuem o ritmo e uma confiança serena começa a nascer. A paz que vem do Senhor não depende de explicações completas. Muitas vezes ela chega antes das respostas. É como se Deus dissesse ao coração: confie em mim, eu estou no controle. Assim, mesmo no meio das lutas, a alma encontra descanso, porque sabe que Deus continua conduzindo cada detalhe da história. A palavra de Deus declara: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Se esta mensagem trouxe tranquilidade ao seu coração, escreva nos comentários: glória a Deus pela sua paz. Sua declaração de fé pode ser uma luz para alguém que também está precisando de consolo. O coração humano muitas vezes se inquieta porque deseja controlar tudo. Quer entender cada detalhe do caminho, prever cada resultado e garantir que nada sairá do lugar planejado. Porém, a vida frequentemente nos mostra que existem situações que estão além da nossa capacidade de controle. É justamente nesse ponto que Deus nos ensina um princípio profundo. A verdadeira paz nasce quando aprendemos a confiar. Confiar não significa ignorar os problemas, mas entregar a Deus aquilo que não podemos resolver com nossas próprias forças.
Quando alguém decide confiar no Senhor, algo começa a mudar dentro da alma. A ansiedade perde espaço, o medo diminui e a esperança começa a florescer novamente. Não porque todos os desafios desapareceram, mas porque a pessoa compreende que não está caminhando sozinha. Deus nunca abandona aqueles que colocam sua esperança nele. Mesmo nos momentos em que o caminho parece escuro, o Senhor continua guiando cada passo com sua sabedoria perfeita. Aquilo que hoje parece confuso, amanhã pode revelar um propósito maior. A paz que excede todo o entendimento cresce justamente nesse lugar de confiança. É quando o coração aprende a dizer: Senhor, eu não compreendo tudo, mas escolho confiar em Ti. Quando essa confiança se estabelece, a alma encontra descanso, o peso diminui e a fé se torna mais forte do que as preocupações. O coração humano é sensível às circunstâncias da vida. Notícias inesperadas, dificuldades financeiras, conflitos familiares ou incertezas sobre o futuro podem facilmente abalar a tranquilidade interior. Quando isso acontece, muitos sentem como se o coração estivesse sobrecarregado, sem descanso. Deus, porém, conhece profundamente a fragilidade do ser humano. Ele sabe que nossa mente pode se encher de preocupações e que nossos pensamentos podem se tornar um campo de batalha. Por isso, o Senhor não apenas promete paz, mas uma paz que protege e guarda o coração. Essa paz funciona como uma sentinela espiritual. Ela vigia os pensamentos, impede que o desespero domine a mente e sustenta a esperança, mesmo quando tudo parece difícil. Não é uma paz superficial, mas uma segurança profunda que vem da presença de Deus. Quando alguém busca o Senhor em oração e deposita diante dele suas preocupações, algo poderoso acontece. Aquilo que antes parecia pesado começa a perder força. O coração se acalma, a mente encontra clareza e a pessoa percebe que Deus está cuidando de cada detalhe. A paz de Deus não significa ausência de desafios, mas a certeza de que o Senhor caminha conosco em cada situação. E quando Deus está presente, o medo não tem a última palavra. Desde o princípio, Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele. No entanto, ao longo da vida, muitas pessoas acabam se afastando dessa presença, ocupadas com preocupações, responsabilidades e lutas diárias. Quando isso acontece, o coração pode se tornar inquieto, pois a alma sente falta daquilo que foi criada para experimentar, a presença de Deus. A verdadeira paz não nasce apenas da ausência de problemas, mas da proximidade com o Senhor. Quando alguém decide parar por alguns momentos, silenciar a mente e buscar a Deus em oração, algo começa a mudar dentro do coração. A presença divina traz descanso para a alma cansada. Na presença de Deus, o medo perde força, a ansiedade diminui e a esperança se renova. Mesmo que as circunstâncias externas permaneçam desafiadoras, o interior da pessoa começa a se fortalecer. Isso acontece porque a paz que vem de Deus é maior do que qualquer situação que enfrentamos. Muitas vezes, tudo o que o coração precisa é de um momento de entrega diante do Senhor. Um momento em que as preocupações são colocadas diante dele e a confiança é renovada. Nesse lugar de comunhão, a alma encontra o descanso que o mundo não pode oferecer. A presença de Deus sempre foi um refúgio para aqueles que o buscam com sinceridade. E quando alguém decide se aproximar do Senhor, Ele responde com graça, consolo e paz. A palavra de Deus declara: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu preciso da tua presença. Essa expressão de fé pode inspirar outras pessoas a também buscarem a Deus.
A ansiedade é uma das lutas mais silenciosas que muitas pessoas enfrentam. Ela chega quando a mente começa a imaginar problemas que ainda nem aconteceram. O coração acelera, os pensamentos se multiplicam e a alma sente como se estivesse carregando um peso difícil de suportar. Deus conhece essa realidade humana. Ele sabe que muitas vezes o futuro pode parecer incerto e que as preocupações podem tentar dominar o coração. Por isso, a palavra de Deus não apenas reconhece essa luta, mas também apresenta um caminho para vencer a ansiedade, confiar e entregar tudo ao Senhor. Quando alguém decide colocar suas preocupações nas mãos de Deus, algo poderoso acontece. A pessoa entende que não precisa carregar sozinha aquilo que é pesado demais para suas forças. O Senhor se torna o lugar de descanso, o refúgio onde o coração encontra alívio. A paz que excede todo entendimento começa a agir exatamente nesse momento de entrega. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, o coração encontra tranquilidade ao lembrar que Deus está cuidando de tudo com sabedoria perfeita. Essa paz não depende do que vemos, mas da certeza de que o Senhor continua trabalhando em nosso favor. E quando essa verdade se estabelece no coração, a ansiedade começa a perder o seu domínio. A caminhada da vida nem sempre é tranquila. Existem períodos em que os desafios parecem se multiplicar, e o coração pode se sentir cansado diante de tantas batalhas. Há dias em que as forças parecem pequenas diante das dificuldades que surgem no caminho. Muitos pensam que a paz de Deus significa viver sem problemas. Porém, a verdade revelada nas Escrituras é diferente. A paz que vem do Senhor não elimina necessariamente as lutas, mas fortalece o coração para atravessá-las com fé e esperança. Quando Deus derrama sua paz sobre alguém, o interior dessa pessoa se torna firme. Mesmo em meio às dificuldades, ela encontra coragem para continuar. A alma deixa de ser dominada pelo medo e passa a ser sustentada pela confiança no cuidado do Senhor. Ao longo da história bíblica, muitos servos de Deus enfrentaram momentos difíceis. Ainda assim, permaneceram firmes porque sabiam que Deus estava com eles. A presença do Senhor trouxe paz ao coração deles, mesmo quando o cenário ao redor era desafiador. Essa paz é como uma âncora para a alma. Ela mantém o coração estável enquanto as tempestades da vida tentam balançar tudo ao redor. Quem confia em Deus aprende que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade do Senhor. Por isso, mesmo quando as lutas aparecem, o coração pode permanecer tranquilo, sabendo que Deus continua guiando cada passo. A palavra de Deus nos lembra dessa promessa. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários. Em Deus eu encontro paz. Sua palavra pode encorajar alguém que hoje está enfrentando uma batalha difícil. O ser humano pode até descansar o corpo, mas muitas vezes a alma continua cansada. Há pessoas que dormem, mas acordam ainda preocupadas. Outras tentam relaxar, porém os pensamentos continuam agitados, lembrando problemas, responsabilidades e desafios da vida. Esse cansaço interior é algo que Deus conhece profundamente. Ele vê quando o coração está sobrecarregado e quando a mente está cheia de preocupações. O Senhor não deseja que seus filhos vivam presos à inquietação constante. Pelo contrário, Ele oferece um descanso verdadeiro para a alma. A paz que excede todo entendimento traz exatamente esse descanso interior. Quando alguém se aproxima de Deus com sinceridade e entrega a Ele suas cargas, o coração começa a experimentar um alívio profundo. A alma deixa de lutar sozinha e encontra refúgio no cuidado do Senhor. Esse descanso não significa que todas as responsabilidades desaparecerão.
A vida continua com seus desafios, compromissos e decisões. No entanto, a diferença é que agora o coração não precisa carregar tudo sozinho. Deus se torna aquele que sustenta, orienta e fortalece. Muitos que aprenderam a confiar em Deus descobriram esse segredo. Quando colocamos nossas cargas diante do Senhor, Ele nos dá a paz necessária para continuar caminhando. A mente humana é um lugar onde muitas batalhas acontecem. Pensamentos de medo, dúvidas sobre o futuro, lembranças dolorosas do passado e preocupações constantes podem invadir o coração sem aviso. Quando isso acontece, a pessoa pode se sentir inquieta, mesmo que aparentemente tudo esteja em silêncio ao seu redor. Deus conhece essa luta interior. Ele sabe que, se a mente não estiver protegida, os pensamentos negativos podem crescer e dominar as emoções. Por isso, o Senhor oferece uma paz que não apenas consola o coração, mas também guarda a mente. A paz de Deus age como uma proteção espiritual. Ela impede que o medo domine completamente os pensamentos e traz equilíbrio ao interior da pessoa. Quando alguém coloca sua confiança no Senhor, seus pensamentos começam a se alinhar com a verdade de Deus, e não mais com a ansiedade. Essa transformação acontece quando a pessoa decide alimentar sua mente com a palavra de Deus, com oração e com confiança no cuidado do Senhor. Aos poucos, aquilo que antes gerava inquietação perde força e a paz começa a ocupar o lugar da preocupação. Não é um processo instantâneo em todos os momentos, mas é um caminho seguro. Deus trabalha dentro do coração daqueles que o buscam, renovando a mente e fortalecendo o espírito. Assim, a pessoa aprende a viver com mais serenidade, sabendo que Deus está no controle de tudo, mesmo quando os pensamentos tentam gerar insegurança. Ao longo desta jornada, aprendemos que a paz de Deus não é algo superficial ou passageiro. Ela não depende das circunstâncias da vida, nem das respostas imediatas que tanto desejamos. A paz que excede todo o entendimento nasce no coração daqueles que decidem confiar no Senhor acima de tudo. Essa paz acompanha o ser humano nos momentos de alegria e também nos períodos de luta. Ela sustenta quando as forças parecem pequenas, consola quando o coração está ferido e renova a esperança quando tudo parece incerto. A presença de Deus transforma o interior da pessoa e traz uma serenidade que o mundo não consegue oferecer. Quando alguém permite que Deus governe seu coração, algo extraordinário acontece. A mente encontra descanso, a alma encontra segurança e a vida começa a caminhar com uma confiança profunda no cuidado do Senhor. Mesmo quando surgem dificuldades, a pessoa já não enfrenta tudo sozinha, pois sabe que Deus está conduzindo cada passo da sua história. Essa é a paz que o Senhor deseja derramar sobre todos aqueles que se aproximam dele com fé. Uma paz que protege o coração, guarda os pensamentos e fortalece o espírito. A palavra de Deus declara: "E o Deus da paz seja com todos vós." Romanos 15, 33. Se esta série falou ao seu coração, escreva nos comentários: "Amém, eu recebo a paz de Deus." Que essa declaração seja também uma oração de fé diante do Senhor. E agora, convido você com todo o coração. Prepare sua alma, acalme seus pensamentos e abra seu coração diante de Deus. No próximo momento, vamos nos unir em uma oração sincera, pedindo que a paz do Senhor invada cada área da nossa vida e permaneça conosco todos os dias. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e fonte de toda a paz verdadeira, nós nos colocamos diante da Tua presença com humildade e reverência. Tu conheces profundamente cada coração, cada pensamento e cada inquietação que habita dentro de nós. Nada está escondido diante dos teus olhos e nenhuma lágrima passa despercebida diante do teu trono.
Pai, muitas vezes nossa mente se enche de preocupações e nosso coração se agita diante das incertezas da vida. Mas hoje nos lembramos da Tua promessa de que existe uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas que nasce da Tua presença viva em nossas vidas. Derrama sobre nós, Senhor, essa paz que guarda o coração e a mente, acalma os pensamentos inquietos, silencia os medos escondidos e fortalece a nossa confiança em Ti. Que a Tua presença seja como um abrigo seguro em meio às tempestades da vida. Ensina-nos a confiar em Teus caminhos, mesmo quando não compreendemos tudo ao nosso redor. Dá-nos um coração firme na fé, capaz de descansar nas Tuas promessas e esperar no Teu tempo perfeito. Que a Tua paz reine em nossos lares, em nossas decisões e em cada passo da nossa caminhada. Guarda-nos de toda a ansiedade e enche-nos com a segurança de que Tu estás conosco em todos os momentos. Nós entregamos diante de Ti nossas preocupações, nossos sonhos e toda a nossa vida, confiando que Tu és fiel para cuidar de cada detalhe. Assim oramos, confiando no Teu amor e na Tua fidelidade. Meus queridos, peço a vocês que compartilhem essa mensagem para o máximo de pessoas. Deixe seu like e fiquem com Deus. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.